sejam bem-vindos ao Mais Saúde, um videocast do Hospital Santa Catarina, criado para abordar temas ligados à saúde e ao bem-estar. Inicialmente, vamos conversar sobre oncologia, sobre os principais tumores, desde rastreamento, prevenção e tratamento. Com a chegada do Outubro Rosa, esse primeiro episódio será sobre câncer de mama. Eu sou Samantha Cabral, sou médica oncologista clínica especialista em tumores femininos. Ao meu lado está o Dr. Almilton Silva, também oncologista clínico, meu colega aqui do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina, do Núcleo de Mama, e também coordenador do Centro de Pesquisa do hospital. E o Dr. Anastácio Berretini, que é cirurgião mastologista, também fazendo parte do nosso Núcleo de Câncer de Mama. Como vocês podem ver, estamos dentro de um box de infusão de quimioterapia do nosso Centro de Oncologia, com essa vista da Avenida Paulista. O nosso Centro de Oncologia está localizado na Avenida Paulista, em frente ao Hospital Santa Catarina. O Hospital Santa Catarina está, como vocês podem ver atrás, é um hospital que tem uma tradição de 118 anos dedicado à saúde, realizando uma medicina de excelência com humanidade. E essa humanização do cuidado ao paciente a gente trouxe aqui para o nosso Centro de Oncologia. Por que vamos começar esse nosso videocast com câncer de mama? Porque o câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres em todo o mundo. 1 em cada 8 mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama. Anastácio, esse número é muito alarmante. Quais são os fatores de risco que levam uma mulher a ter o maior risco de desenvolver a doença? Olá, Samantha. É um prazer estar aqui e discutir um tema tão importante dentro da nossa especialidade. Então, o câncer de mama é uma doença que sempre existiu, mas que tem aumentado muito a sua incidência, principalmente devido ao estilo da mulher moderna. É a mulher que acaba não engravidando mais, é aquela mulher que quando engravida mais tarde, amamenta menos, a questão da alimentação, a questão da poluição, a questão do estresse, são todos fatores envolvidos no aparecimento dessa doença. E você acha que a mulher ela está mais preocupada com isso hoje em dia e ela faz mais exames e assim a gente faz mais diagnóstico? Ou é só relacionado mesmo ao estilo de vida, a essas mudanças de gravidez, amamentação, estresse? Existem esses dois fatores. Nós temos um rastreamento que ele tem sido deficitário depois da pandemia. Nós temos lutado para que esse rastreamento ele aumente. Com isso, nós diagnosticaremos mais mulheres num estágio mais inicial, onde nós falaremos sobre as chances de cura que são bem maiores. Entretanto, esse estilo de vida também é um fator muito importante, né? Essa modificação da mulher moderna, ela é um fator que acaba aumentando a chance de uma mulher vir a ter o câncer de mama. E em termos de rastreamento, quando a mulher deve iniciar exames para detecção precoce do câncer de mama? Então, Samantha, as sociedades médicas, elas preconizam a utilização da mamografia a partir dos 40 anos em toda a população. As mulheres devem realizar a mamografia anual até que ela apresente condições saudáveis de vida. Isso nós não estabelecemos uma idade limite para o término da mamografia. Naquelas mulheres que são consideradas de alto risco, que elas têm um antecedente familiar importante, o início da mamografia deve ser realizado a partir dos 35 anos. Nós temos também a ultrassonografia, que ela não é um método de rastreamento. É bom deixar bem claro que a ultrassonografia ela é um exame que se associa à mamografia. Não pode ser usada de forma isolada para rastreamento? Não. Perfeito. E aonde entra a ressonância?
A ressonância é um exame que ganhou uma projeção muito grande dentro da nossa prática, mas que ela deve ser utilizada com bastante parcimônia. Por quê? A ressonância ela tem uma alta taxa de falso positivo. Isso significa que nós vamos encontrar muitas coisas, muitas dúvidas e que na verdade não são nada. Então a ressonância ela tem uma indicação precisa. Ela deve ser auxiliar nos outros exames que são a mamografia e a ultrassonografia. Então, de uma forma mais resumida para toda a população, iniciar o rastreamento com 40 anos de forma anual. Isso. Então, tá bom. Hamilton, você tem notado um aumento de incidência no câncer de mama em mulheres jovens? Legal, Samantha, primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje, com você, com a Anastácio, que são colegas que eu tenho a alegria de conviver todos os dias aqui no nosso núcleo, né, de câncer de mama. Também muito contente com essa iniciativa da gente poder começar a criar esses conteúdos informativos para os pacientes, que eu acho que é fundamental. Isso é um assunto muito interessante, Samantha. A gente acabou de ver no último Congresso Europeu, porque isso era uma impressão da comunidade como um todo, que a gente vinha observando um aumento de incidência de tumores de maneira geral, mas de câncer de mama também de maneira específica, em mulheres mais jovens. E quando a gente fala mais jovens, a gente está falando de mulheres abaixo de 40, de 35 anos. E do ponto de vista estatístico, de incidência, quando a gente olha os levantamentos populacionais, a gente de fato observa que, sim, está havendo um aumento de incidência de tumores de maneira geral, e aqui especificamente de câncer de mama, em mulheres mais novas. Isso tudo tem relação com o que o Anastácio já comentou, isso tem a ver com a relação de estilo de vida, tem relação também de acesso às pacientes a exames melhores, então também a gente vê a evolução da tecnologia, a gente vê que os exames de imagem conseguem dar diagnósticos mais precoces, então isso tudo acaba influenciando nesse aumento de incidência em pacientes com menos de 40 anos. Então, a mulher fez o seu exame de rastreamento ou porque palpou um nódulo na mama e tem o diagnóstico de câncer de mama. Ela vai passar por várias fases do tratamento e em uma dessas fases se inclui a cirurgia, Anastácio. A cirurgia, a mulher está numa situação de que ela está com o diagnóstico, e isso envolve um sentimento de medo da doença, medo da cirurgia, medo do tratamento e tem toda a questão estética, Anastácio. Você consegue nos explicar como que são as fases do tratamento cirúrgico? Quando que sempre a mulher precisa retirar toda a mama ou se pode fazer um tratamento conservador? E se ela já pode fazer um tratamento de reconstrução no mesmo ato cirúrgico? Acho que isso é importante porque isso as pessoas têm muita dúvida e muito medo de como que vai ficar a parte estética. Então, Samantha, a nossa luta pelo rastreamento é justamente fazer um diagnóstico precoce e, com isso, diminuir essa amplitude da cirurgia. Já está provado desde a da década de 1970 de que você não precisa ser radical na cirurgia. Os índices de uma cirurgia conservadora, que é aquela cirurgia em que a paciente ela preserva a mama, elas são os mesmos em relação à cura de uma mastectomia, de uma cirurgia que é mutiladora. Então, hoje em dia, nós lutamos para a cirurgia conservadora da mama, com os mesmos índices de cura. Segundo ponto, com relação à reconstrução, o ideal é que a paciente ela seja reconstruída de maneira imediata. E a reconstrução, hoje, nós realizamos tanto na cirurgia conservadora, porque nós pensamos na mama como um órgão duplo, então nós precisamos olhar a mama em número de 2, fazemos a cirurgia naquela mama afetada, mas também reconstruímos a outra mama para que elas fiquem semelhantes, e também a reconstrução naqueles casos em que a gente precisa de uma mastectomia. E aí existem várias técnicas onde você preconiza a reconstrução no mesmo ato da perda da mama. Isso é muito importante porque aqui no nosso centro de oncologia a gente tem profissionais que fazem isso tudo num mesmo tempo e isso se chama cirurgia oncoplástica. A paciente ela faz o tratamento oncológico junto com todo um tratamento de cirurgia plástica. Então a paciente sai da cirurgia muitas vezes, na maioria das vezes, com a simetrização da mama, quando é feita uma cirurgia conservadora,
ou até uma reconstrução em caso de mastectomia, porque em alguns casos ainda se realiza mastectomia. A maioria das vezes cirurgia conservadora, mas algumas pacientes a gente precisa fazer mastectomia. Então, para as mulheres, isso é uma coisa muito importante. Acordar do ato cirúrgico com a mama e com as mamas simetrizadas. Muito legal. Hamilton, tratamento oncológico, né? E aí surgem várias dúvidas. Por que que eu tenho câncer de mama e preciso fazer quimioterapia? E por que que a minha vizinha teve câncer de mama e não precisou fazer quimioterapia? Quais são os tipos de tratamento oncológicos e por que algumas mulheres com câncer de mama precisam fazer cirurgia, quimio e rádio e tomar aquele comprimidinho por 5 anos ou 10 anos e outras pacientes apenas cirurgia ou só a cirurgia e o comprimido? Essa é uma pergunta muito importante e uma dúvida muito frequente. Eu acho que o que a gente precisa entender, num primeiro momento, que isso que a gente chama de câncer de mama, na verdade, ele é um nome genérico para pelo menos 3 doenças muito diferentes. Então, a gente lida, primeiro, com a doença mais frequente, que é a doença que dá, em geral, nas mulheres acima de 50 anos, que a gente chama do tipo luminal. E o que é essa doença do tipo luminal? É a doença que expressa os receptores de estrógeno e progesterona. Sem expressar uma proteína, isso vem tudo no laudo da patologia, que a gente chama de HER2. Então, quando a gente tem essa doença que a gente caracteriza como uma doença que expressa os receptores hormonais e não expressa o HER2, a gente chama de tumor luminal. O tumor luminal, na grande maioria das vezes, é a doença que a gente não precisa fazer quimioterapia. Eu não estou dizendo que nenhuma paciente com tumor luminal não precisa fazer, mas na maioria das vezes os tumores luminais eles não precisam da complementação com quimioterapia. E aí a gente acaba fazendo o tratamento sistêmico, que a gente chama, né? E tudo que a gente chama de tratamento sistêmico não é a cirurgia nem a radioterapia, acaba sendo complementada com a endocrinoterapia, que em geral a gente faz através de um comprimido. Nos outros 2 tipos de doença, que a gente chama de doença HER2 positiva e doença triplo negativo, aí já é o contrário. A maioria das pacientes vão precisar do tratamento com quimioterapia. Quando a gente fala da doença HER2 positiva, as pacientes vão precisar do tratamento da quimioterapia complementada com terapia-alvo, que são tratamentos específicos e direcionados para essa proteína que a gente chama de HER2. E quando é a doença triplo negativa, a gente faz a quimioterapia com a nova inovação, que é o uso da imunoterapia em câncer de mama. Então, as pacientes triplo negativas, elas vão fazer quimioterapia com imunoterapia. E esses 2 outros tipos, em geral, o triplo negativo 100% dos casos, HER2 positivo em torno de entre 40% a 60% dos casos, a gente vai precisar fazer a endocrinoterapia, mas lembrando, né, câncer de mama ele não é uma doença única, ele é uma doença multifocal, né, multimodalidades. Então, é importante a gente entender que o que a gente chama de câncer de mama não tem um tratamento único, não é uma receita de bolo. A gente precisa dar o nome e o sobrenome para poder fazer o planejamento do tratamento. São várias doenças chamadas câncer de mama. Isso é muito importante porque, às vezes, a paciente chega na consulta com o diagnóstico da biópsia, carcinoma invasivo da mama, e já quer saber o tratamento. E a gente fala, calma, precisamos de um exame chamado imunohistoquímica. Esse exame de imunohistoquímica, ele vai classificar o câncer de mama nos diferentes tipos. Então, os tumores luminais, que são os mais comuns, que expressam receptores de hormônio, e aí o tratamento inclui a hormonioterapia, que é esse bloqueio hormonal, que é feito com comprimido. Através dessa imunohistoquímica também a gente pode chegar à conclusão de que não é um tumor luminal, é um tumor triplo negativo, que em geral é um tumor mais agressivo e a gente precisa ser mais agressivo com o tratamento. Então, um triplo negativo inclui cirurgia, quimioterapia e agora, em alguns casos, a imunoterapia, que é essa inovação do tratamento do câncer de mama e de alguns outros tumores. Então, tem subtipos de câncer de mama, como o triplo negativo, que além da cirurgia, da químio, muitas vezes da rádio, também vão precisar dessa imunoterapia. Eu só queria apontar que eu acho que é uma coisa muito importante, que a primeira coisa, muitas das vezes acontece isso, às vezes as pacientes elas chegam na primeira consulta com uma certa ansiedade e achando que a gente já vai ter todas as respostas da programação do tratamento.
E muitas das vezes a gente precisa de todos esses exames e algumas vezes até do resultado final da cirurgia para a gente poder tomar a decisão de que caminho a gente vai seguir. Mas qual é a grande importância disso tudo e que todo mundo precisa entender? Hoje a quimioterapia é um tratamento muito mais controlado de ser feito do que era 20 a 30 anos atrás. Então, algumas pacientes vêm com ansiedade, com medo de realizar a quimioterapia. Só que hoje em dia, o tratamento quimioterápico, o controle dos sintomas e dos efeitos colaterais é muito mais efetivo. Então, sempre que a gente atende uma paciente, a gente sempre comenta isso para a paciente. Olha, por mais que você precise fazer quimioterapia, isso não precisa ser uma coisa assustadora, né? Porque a gente vai ter o controle dos efeitos colaterais. E hoje, a maior parte das pacientes, quando precisam fazer a quimioterapia, elas têm a vida muito próxima do normal. Elas conseguem trabalhar, conseguem fazer seus planejamentos, conseguem fazer seu planejamento com a família. Então, eu acho que é importante a gente pontuar desmistificar um pouquinho, né? Desmistificar esse medo da quimioterapia, porque os tratamentos evoluíram muito ao longo dos anos e hoje em dia, além da evolução do tratamento quimioterápico, a gente tem a evolução de todo o tratamento de suporte. A gente não trata câncer sozinho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. E aqui no nosso centro de oncologia, além de toda a equipe médica, oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões, a gente tem uma equipe multidisciplinar que inclui enfermagem, nutricionista, dentistas, psicólogas. Então, esse é o padrão do tratamento, né? Esse tudo é essa equipe que vai fazer o possível para a gente atingir as melhores taxas de cura com a menor toxicidade, mantendo sempre a qualidade de vida das pacientes. Eu queria só meter um pouquinho na conversa de vocês, porque muitas vezes a paciente ela vem para o mastologista e, como vocês bem explicaram, esses tipos de câncer de mama. E muitas vezes a gente fala, olha, o tumor da senhora é um tumor pequeno, mas a senhora vai começar com quimioterapia. E muitas vezes a paciente, ela tem um preconceito. Ela acha assim, por que ele não vai me operar e vai me dar a quimioterapia? E foi por tudo isso que vocês explicaram. A quimioterapia ela acaba ajudando, lá quando a gente vai ver a cura da paciente, e puxando um pouquinho para o lado do cirurgião, nós conseguimos muito mais cirurgias conservadoras quando se inicia com quimio. Isso é muito importante, Anastácio, porque as pessoas, elas associam muito a gravidade do câncer ao tamanho do câncer. Só que nem sempre é assim. O tamanho é um dado importante, sim, mas tem outras coisas mais importantes, que são esses subtipos. E esses subtipos a gente vê através desses biomarcadores, através da imunistoquímica. Então, a gente precisa de todos esses resultados para sentar junto, né, nas nossas reuniões multidisciplinares. Aqui no hospital a gente tem uma coisa que a gente chama de tumor board, que a gente discute os casos para chegar na melhor conduta. Às vezes um tumor pequenininho, ele não vai ser operado num primeiro momento. Mesmo pequeno, ele vai precisar passar por uma quimioterapia e depois ser operado. Então, o câncer de mama ele não é igual. Algumas pacientes vão fazer cirurgia num primeiro momento e depois complementar com ou sem químio, com ou sem hormonioterapia, e outras pessoas já vão começar com a químio e fazer uma cirurgia depois. Então, isso é importante. A gente precisa entender toda a doença para indicar o melhor tratamento. E essa fase inicial a gente precisa ter paciência, porque essa fase inicial é que vai determinar o sucesso de todo o tratamento. Conter um pouco a ansiedade do diagnóstico, né, amigo? Porque o planejamento multidisciplinar ele é fundamental. O sucesso do tratamento ele está diretamente relacionado ao planejamento que você consegue fazer antes dessa tomada de decisão total, vamos dizer assim, né, do que vai ser feito durante toda essa jornada. Então, por mais que nesse primeiro momento, e é totalmente compreensível, e é por isso que a importância dessa abordagem multidisciplinar, as pacientes chegam muito ansiosas, isso é normal, eu acho que a gente precisa passar essa segurança, a gente ter um tempo e investir em um tempo para poder planejar da melhor maneira possível o tratamento, é isso que no final do dia vai fazer a diferença para a gente conseguir chegar no resultado final, né, que a doença não recidive, que a doença não volte. Ou então, resumindo, a paciente vai passar por uma cirurgia,
pode fazer quimioterapia antes da cirurgia ou depois da cirurgia, ou pode não precisar de quimioterapia, pode fazer radioterapia ou não, e pode receber algumas terapias alvo direcionadas, entre elas a hormonioterapia, né, para aqueles tumores que expressam receptor de hormônio, e imunoterapia em alguns casos, né, de tumores triplo negativos, e terapia-alvo, que são para as pacientes que têm aquela proteína chamada HER2, que o remédio é um alvo contra o HER2. Então, parece tudo muito complicado, mas é tudo muito estruturado, né? É tudo muito discutido e estruturado para a gente chegar no resultado final, que é aumentar a chance de cura dessa paciente. Bom, se a gente for pensar em câncer de mama, a gente vai lembrar daquelas famílias com câncer de mama. A paciente chega aqui: doutora, eu tenho câncer de mama, mas a minha mãe teve câncer de mama, a minha tia teve câncer de mama, eu tenho uma outra tia que teve câncer de ovário. O quão é hereditário o câncer de mama? É a maioria dos casos ou não? Não. A gente orienta a paciente que aproximadamente 10% da nossa população que tem câncer de mama, ela tem um fator genético associado. É que muitas vezes fica embutido na cabeça da pessoa que se ela não tem ninguém na família com câncer, a chance dela é menor. Sim. Né? Então nós devemos avaliar todo o antecedente familiar dela, mas mesmo assim, somente 10% são genéticos. A maioria não é genético. 10% tem esse componente hereditário. Agora, conhecer esse componente hereditário é muito importante. E eu queria, Hamilton, que você explicasse por que tem se falado tanto em teste genético. Qual é o impacto disso para a paciente e para a família? Bem, isso também é muito importante, principalmente quando a gente fala em câncer de mama, e também é importante a gente entender que isso pode mudar de tumores para tumores. Mas em câncer de mama, essa avaliação que a gente chama de hereditária, mais classicamente a gente vê na mídia chamada como genética, né, mas o termo técnico para isso seria hereditário, ela é importante por vários motivos, né? Uma delas é que isso pode levar a procedimentos profiláticos, cirúrgicos, como a mastectomia contralateral, como a retirada dos ovários, para evitar o risco de chance de câncer de ovário nessas pacientes, e também de rastreio de outros tipos de tumores quando é conveniente, quando é indicado. O que a gente vem observando é que a importância dessa avaliação ela cresceu nos últimos 10 anos, ao ponto do último guideline americano, que é o que guia o que a gente faz no mundo como um todo. Praticamente hoje a gente testa todas as pacientes com câncer de mama, independente do subtipo. Essa história começou com os pacientes triplo negativos, depois foi se entendendo que as pacientes HER2 positivas também poderiam ter essa chance, né? Foi para o tumor luminal, e hoje praticamente a gente acaba screenando praticamente, né, todas, abaixo de 65 anos, todas as pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama. Só que também existe uma importância que muitas das vezes a gente acaba esquecendo e também é fundamental, que é o rastreio da família. Da família. Então, esse diagnóstico, essa investigação, ela não só beneficia a paciente. Por quê? Porque a gente vai ter essa oportunidade de tentar entender se ela tem um risco para ter outros tipos de tumores e intervir nesse risco. É importante porque hoje também, como você já comentou, e a gente comentou anteriormente sobre as terapias-alvos, e hoje a gente tem uma terapia-alvo específica para essas pacientes que têm a mutação do BRCA, mas também é muito importante porque você deixa um legado de saúde, vamos dizer assim, para sua família. Para a família. Então isso é fundamental, porque você acaba ajudando a dar diagnósticos precoces nos seus familiares quando indicado. Agora, o importante, essa avaliação é uma avaliação estruturada, como você bem falou, né? A gente está aqui do lado da Samantha, a gente também tem o Dr. Gregório, que tem a especialização em oncogenética. Então, isso é feito uma consulta estruturada pelo especialista na área, porque é feito todo um mapeamento familiar, né? E aí o oncogeneticista ele vai entendendo quem da família precisa testar, porque também é importante entender que não é porque eu tive o diagnóstico que eu vou sair testando toda a família, não. Isso também é uma orientação estruturada. Também por isso a importância do que a gente já comentou dessa avaliação. Uma testagem em cascata que a gente exatamente. Fala. Então, não são decisões aleatórias. Isso é fundamental entender, né? Existe todo um método para você testar o paciente e os familiares. Apesar da gente testar cada vez mais os pacientes,
Os familiares, isso precisa ser avaliado caso a caso para saber até que geração você vai. Se, por exemplo, o paciente tem um filho, está na hora de testar esse filho, a depender da idade, quer dizer, essa informação ela vai ser relevante naquele momento para eu tomar alguma conduta específica. Então, tudo isso o colega que faz oncogenética, né, assim, a Samantha é super experiente nisso, a gente tem aqui também o Dr. Gregório que é super experiente nisso, é nisso que eles nos orientam, eu e o Anastácio, que para a gente poder também ter essa conversa com o paciente, tentar entender quais são as condutas subsequentes que a gente vai tomar em cada caso. Quando a gente fala genética e câncer, é um tema bastante delicado, porque o impacto de um teste positivo não vai ser um impacto só na paciente, vai ter um impacto na família. Então, a gente precisa ter um tempo dedicado a essa consulta com um especialista que possa conversar com a paciente antes de solicitar o teste. Essa orientação pré-teste é muito importante. Quando a paciente traz o resultado, uma nova consulta para explicar qual é o impacto daquele resultado e fazer todo o planejamento de testagem em cascata da família. Então, se a gente tem um câncer de mama em que a paciente tem uma mutação genética que predispõe ao risco de câncer de mama, a gente tem algumas implicações para a paciente, por exemplo, cirurgias redutoras de risco nessa paciente. Hoje em dia a gente tem tratamentos alvo direcionados a essa mutação, então esse conhecimento também vai ter impacto na decisão do tratamento e a gente vai testar a família e fazer um rastreamento personalizado e propor cirurgias de diminuição de risco para os familiares afetados. Então, a gente vem conversando muito sobre isso e hoje em dia os testes estão mais acessíveis. Então, tudo isso que a gente está conversando agora de genética e câncer é porque os testes estão mais acessíveis. A gente consegue ter essa informação. Você pode comentar um pouquinho como que é feito esse teste? E só complementando, quando eu comentei de legado de saúde para a família, não só dos familiares, né, com quem a paciente já convive, mas até na constituição de prole, né, de filhos. Porque algumas pacientes acreditam que pelo fato de ter a mutação não vão poder engravidar. E hoje isso já não é mais uma verdade. E a gente tem já estudos na literatura mostrando que, desde que isso seja acompanhado por uma equipe dedicada no assunto, a gravidez ela é uma possibilidade, né? Ela não é proibitiva para os pacientes que têm a mutação do BRCA. E como você falou, o que ajudou muito também nesses últimos 10 anos? Bem, a gente viu a construção dessa história nos últimos 10 anos. Antes os testes eram inacessíveis, né? A gente tinha testes que tinham valores econômicos muito altos e uma pequena parcela da população conseguia pagar. Hoje esses testes eles são cobertos, né, pelas seguradoras, existe essa cobertura, mas o acesso a ele do ponto de vista financeiro também é muito mais fácil. Sim. Então os valores eles caíram muito ultimamente. E é um exame super simples de ser feito. Ele é um exame de sangue ou um exame de saliva, né? Não existe um melhor do que o outro, não é que o exame de sangue é melhor do que o exame de saliva, mas existem essas duas formas da gente olhar esse mapeamento. E aí, a extensão, o número de genes que você vai avaliar, a forma que você vai avaliar, isso também é uma conversa que é construída numa consulta, né? Não existe também um padrão único de teste. Por quê? O que eu sempre comento com as minhas pacientes, a questão não é você pedir o teste. A questão é você pedir o teste e saber interpretar o teste. Porque a metodologia, ela evoluiu muito, ela melhorou muito. Só que as metodologias, elas podem mudar de laboratório para laboratório. E às vezes um teste negativo feito com uma metodologia incompleta não quer dizer que ele é negativo de fato. Às vezes a gente precisa fazer complementação. Por isso que eu vou reforçar de novo. Você passar com um colega que tenha a especialidade em oncogenética é fundamental, porque ele vai fazer todo esse tipo de orientação. Verdade. Então, assim, pessoal, essa ideia que a gente tem que passar, que é um teste simples, é um teste que é feito um exame de sangue ou um exame de saliva. Milton, você tocou no assunto gestação e câncer. Uma mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, ela ainda pode ser mãe? Ela pode gestar? Também isso é muito importante, porque isso é um conceito que mudou muito na última década, nos últimos 20 anos. A gestação, para as pacientes que têm câncer de mama, ela não é proibitiva, ao contrário, isso faz parte da avaliação inicial
de toda paciente que vai iniciar o tratamento do câncer de mama, tá? É claro que a gente acaba não conseguindo viabilizar isso para 100% das pacientes, né? E principalmente para aquelas pacientes que a gente chama que tem a doença metastática, mas as pacientes que têm tumores iniciais, a gente consegue fazer esse planejamento para a maior parte delas. Claro que isso envolve a idade da paciente, quanto de reserva ovariana ela tem, né, o tipo de tratamento que ela vai fazer, mas a gente tocar e estruturar esse assunto com a paciente já na primeira consulta, na verdade, ela é fundamental, né? Ela é um item obrigatório. Por quê? Porque a gente tem também várias formas, vários métodos que agilizam e viabilizam esse processo, né? A gente precisa também de uma equipe dedicada a isso, né, que a gente chama de especialista em fertilidade. Aqui a gente tem um fluxo com um parceiro que faz esse tipo de avaliação para a gente e acaba, na boa parte das vezes, fazendo um procedimento em 2 a 3 semanas para a coleta de óvulos para as pacientes que ainda têm reserva ovariana, para fazer esse tipo de procedimento e engravidar após o término de todo o tratamento, tá? Pós feito isso, a paciente engravidando, é seguro amamentar? É seguro amamentar. A gente já tem também estudos mostrando que para uma parte dessas pacientes que tem tumores, que o risco de recidiva não é alto, a gente inclusive pode parar a endocrinoterapia ali no 3º ano para a paciente engravidar, ter um neném e depois a gente termina o tratamento ou a paciente engravidar após o término do tratamento como um todo, né? E aí eu também queria trazer aqui o Anastácio para a conversa, porque é uma dúvida que as pacientes têm. Quer dizer, é seguro amamentar? Amamentar aumenta o risco de câncer de mama nas pacientes que já tiveram câncer de mama, Anastácio? Não. A paciente que já teve câncer de mama, como você bem disse, ela está liberada para amamentar. O grande empecilho que acontece é naquelas pacientes que receberam uma cirurgia conservadora, elas fizeram a radioterapia e aí aquela mama irradiada, ela acaba não produzindo leite. Mas a mama contralateral, ela pode amamentar normalmente. E isso a gente vê na prática e que acontece. E é uma grande satisfação para a mulher que teve um câncer de mama poder amamentar. Eu acho que o ponto é esse, né, Samantha? Assim, a gravidez ela é uma possibilidade nas pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama, mas a gente precisa reforçar. Isso tudo precisa ser estruturado com uma equipe multidisciplinar. É muito bom a gente tocar nesse assunto, porque frequentemente a gente recebe pacientes jovens, muitas vezes sem filhos, que ainda desejam engravidar. E ao diagnóstico, a paciente, muitas vezes, ela não quer nem tocar no assunto, porque ela está tão ansiosa em começar o tratamento que ela acha que essa preocupação é uma preocupação secundária. Então, cabe a nós, como oncologista, perguntar à paciente se existe esse desejo para a gente se programar e orientar a paciente a procurar um centro de fertilidade. E a gente tem parceria aqui na instituição com o centro de fertilidade para agilizar esse processo. Se a paciente vai fazer quimioterapia e tem o desejo de gestar, ela precisa captar óvulo, ela precisa guardar óvulo, para depois, ao término do tratamento, quando ela já estiver recuperada, ela ter a oportunidade de ter um filho. Mas isso deve ser programado antes, se a paciente fizer quimioterapia. Então, cabe a nós lembrar, atender o paciente jovem, vamos perguntar, você tem desejo de gestar? Porque a gente tem que atuar antes e tranquilizar, que a gente já tem alguns estudos que mostram que é seguro engravidar depois do diagnóstico. As pessoas às vezes têm esse medo, os hormônios da gestação vão aumentar o risco de recidiva. Não é isso que os estudos mostram. Os estudos mostram que é seguro. E só para deixar claro, a questão da fertilidade ela não está associada ao diagnóstico de câncer de mama, mas a diminuição da fertilidade está associada aos tratamentos que a gente precisa prescrever, que isso sim diminui a fertilidade. É por isso que a gente tem essa preocupação de fazer esse tipo de avaliação. É porque a própria quimioterapia pode diminuir a reserva ovariana, pode induzir uma menopausa precoce, então isso vai ter impacto lá na frente. Então é sempre bom a gente conversar isso nas consultas iniciais para a gente conseguir se programar. Anastácio, após o término do tratamento, essa paciente vai passar por um período de segmento. Eu sempre brinco com as pacientes, não é porque você terminou o tratamento que você não precisa mais voltar.
A gente precisa ter esse segmento em que a gente vai acompanhar a paciente para identificar se existe algum sinal, algum indício de recidiva e para orientar a paciente sobre manejo de sintomas relacionados ao tratamento realizado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é feito esse segmento em termos de quanto em quanto tempo a paciente precisa passar, quais os exames que a gente precisa solicitar e quais os sintomas que a maioria das pacientes relatam que a gente pode atuar pensando numa melhor qualidade de vida após o câncer. É como você bem disse, né? Após o término do tratamento, a paciente ela deve manter os seus cuidados. Nós dividimos entre os cuidados locais, com o mastologista, em que nós fazemos um controle clínico, um exame clínico, uma conversa e exame de imagem de 6 em 6 meses, nos primeiros 2 anos, e depois a gente passa para um controle anual. E tem o controle sistêmico do organismo como um todo, que isso vai depender muito do tipo de câncer, do estágio de câncer, se ela vai fazer determinados exames, mas também seguindo este prazo determinado. E é muito importante essa questão do efeito colateral, né? Como vocês bem disseram, 70% das mulheres elas vão ter um câncer hormonal. E o tratamento para isso é um bloqueador. E isso vai interferir um pouco na qualidade de vida da paciente. Então é importante que ela mantenha esse acompanhamento, porque nós vamos atuar na diminuição desses efeitos colaterais. A paciente ela pode apresentar calorão, um ganho de peso, sintomas relacionados ao emocional, e é importante que nós estejamos cientes disso e possamos ajudar ela durante esse segmento. E aqui no nosso centro de oncologia, a gente tem uma equipe de ginecologistas que nos ajudam a atuar nesses sintomas, nesses efeitos a longo prazo que os bloqueios hormonais podem causar na saúde global da mulher. Isso inclui dificuldades sexuais, diminuição de libido, secura vaginal, às vezes até incontinência urinária, ganho de peso, como a Anastácio falou, transtornos emocionais, então é bom esse acompanhamento com a psicologia. Hamilton, você recomenda exercício físico para suas pacientes? Olha, eu acho que esse é um tópico que a gente tem que falar no segmento, né? Muito importante. Na verdade, eu sou um militante da atividade física já no começo da quimioterapia. Vai na prescrição. É item de prescrição. Algumas pacientes acham até que eu sou um pouco radical quanto a isso, né? Mas brincadeiras à parte, na verdade, a gente vem observando ao longo dos anos, né, vários estudos mostrando como a atividade física ela é importante até para os controles de sintomas da quimioterapia. Não só da quimioterapia, mas também como da endocrinoterapia, né, e na melhora da qualidade de vida. Por quê? Porque alguns desses tratamentos, como vocês já bem comentaram, eles também, por exemplo, podem alterar a saúde óssea da paciente. E por mais que a gente tenha medicamentos que possam fazer esse tipo de profilaxia, a gente sabe que a atividade física resistida ela é muito importante porque aumenta a massa muscular e o aumento de massa muscular está intimamente ligado com a melhora da saúde óssea. Então, a atividade física ela é super importante. A gente já tem dados mais recentes mostrando que pode melhorar a fadiga referente a efeito colateral de quimioterapia. Então, a atividade física ela é fundamental em toda a fase de tratamento. Claro, é fácil incluir atividade física no dia a dia? Não, não é fácil, porque é mudança de estilo de vida, é mudança de hábito de vida. E mudança de estilo de vida, ela leva tempo, mas isso tem que ser programado desde o início do tratamento. E isso é muito importante, e eu só quero reforçar o que o Anastácio já comentou e que você também já comentou, na relação das consultas, né? Porque é isso. Qual é a grande questão do segmento do câncer de mama? O segmento do câncer de mama, o importante tirando os exames de imagem da mama, que isso daí é uma coisa programada e fundamental, mas o mais importante do segmento do câncer de mama não é a gente pedir tomografia, não é a gente pedir PET-CT, não é a gente pedir o último exame que está na moda, não é isso. Os estudos não mostram que você ficar pedindo excesso de exame de imagem de câncer de mama vai fazer diferença em termos de diagnóstico. O que ainda é, lembrando que a gente está em 2024, essas coisas evoluem, mas em 2024, qual é a coisa mais importante no segmento de câncer de mama? É a consulta.
é a boa e velha consulta com o mastologista, com o oncologista, com a equipe multidisciplinar. Então, é isso. Atividade física, sim, é importante, é fundamental. E aqui, né, eu sei que você também, Samantha, então é uma coisa que a gente reforça muito com as pacientes hoje em dia. Durante a fase do tratamento, a gente está muito preocupado com a cura. E no segmento, a gente está preocupado, além, né, de atingir a cura, como é que vai ser a qualidade de vida dessa paciente daqui para frente. Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida. Isso envolve exercício, isso envolve nutrição, isso envolve todo um suporte emocional. E alguma coisa a mais? Na verdade é isso. Isso envolve essa avaliação multidisciplinar. E ficar atento para os sintomas. E ficar atento para os sintomas. É por isso que a consulta é tão importante, porque é no momento da consulta que você vai direcionar qual é a necessidade mais urgente da paciente naquele momento. E ouvir a paciente. E ouvir a paciente. Porque aquela queixa que pode não ser importante para você, para aquela paciente está impactando de forma muito negativa a qualidade de vida. Então, ouvir a paciente para a gente atuar porque aonde... é isso que você comentou. As taxas de cura aumentaram nos últimos 10 anos. Né? Só que também a gente observa que existem efeitos colaterais que é normais de qualquer tipo de tratamento médico. Então, a gente hoje não intervém só no tratamento, a gente também intervém nos efeitos colaterais para a paciente ter uma qualidade de vida ótima, ter uma vida normal após toda essa fase de tratamento. Então, sim, a gente quer dar o melhor tratamento para que a paciente atinja a cura, mas a gente também está preocupado em como vai ser essa vida, a qualidade de vida após o câncer. E existe, sim, né, vida após o câncer com qualidade, com qualidade. Acho que isso é muito importante. Hamilton, inteligência artificial. Com toda essa revolução da inteligência artificial no nosso dia a dia, em todas as áreas, como é que está a inteligência artificial na medicina e na oncologia? Nós, médicos, vamos ser substituídos? Isso também é um assunto importante e eu acredito que a gente tocar nesse assunto, ele é fundamental até para orientar os pacientes, né? Então, assim, esse é um assunto que está na moda, né? A inteligência artificial, ele não é um assunto novo especificamente, isso a gente já vem vendo o desenvolvimento dessas ferramentas já há algumas décadas, mas ela ganhou a mídia dos últimos 5 anos, principalmente com a ferramenta que todo mundo conhece que chama ChatGPT, né? Então, assim, sim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta importante, ela vem sendo desenvolvida para ajudar os médicos a darem diagnósticos mais precoces, né, a auxiliar no planejamento do tratamento da paciente, a auxiliar, inclusive, na ajudar o desenvolvimento de novas moléculas, e aí eu vou trazer um pouquinho para a minha área, que é a área de pesquisa clínica, ajuda no desenvolvimento de novas moléculas que melhoram os tratamentos das pacientes, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente usa essas ferramentas de uma maneira genérica. Tá? Então, assim, o ChatGPT ele não vai substituir a consulta com o médico, a consulta com o especialista. A gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente usa essas ferramentas para procurar determinados assuntos ou para pesquisar determinados assuntos. Eu não acredito que essas ferramentas elas vão substituir, na verdade, eu acho que elas... Eu brinco, eu faço uma analogia que eu acho que vai ser que nem piloto de avião. O piloto de avião continua lá. Hoje um avião ele pode voar sozinho. Mas a presença do ser humano é muito importante naquela atividade. E eu acredito que, né, isso é só uma analogia, mas principalmente na atividade de saúde, que eu acho que a interação humana é fundamental, eu acho que isso a inteligência artificial ela não vai substituir. Eu acho que sim, ela vai vir para nos auxiliar, para poder dar uma melhor assistência para as pacientes de maneira geral, mas eu não acredito que ela venha substituir o médico. A única coisa que eu quero reforçar, e que eu já comentei, mas acho que é importante reforçar, a gente só precisa ter cuidado quando a gente usa essas ferramentas, porque muitas dessas ferramentas, elas ainda estão em desenvolvimento, elas não estão liberadas para a prática clínica, com algumas exceções de uso em determinados exames de imagem, mas isso ainda não é de uso do dia a dia. Então, só isso. Cuidado quando vocês escutam sobre alguma ferramenta e se vocês tiverem alguma dúvida, qual é o fundamental? Conversa com o seu médico, por mais que ele não seja um especialista na área, ele vai ter algum colega que conhece sobre o assunto e ele vai poder tirar essa dúvida, tá? Então, isso é muito importante.
Pessoal, muito obrigada. Gostaria de agradecer a participação de vocês nessa conversa sobre esse tema tão importante que é o câncer de mama na saúde feminina. Não deixem de acompanhar as últimas novidades e informações de saúde nas redes sociais do Hospital Santa Catarina. Muito obrigada.